Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje eu estou com uma grande convidada, amiga aqui de Porto Velho, um pouquinho distante de casa. Veio pegar um pouquinho de frio aqui em São Paulo, né, Paula? Obrigado por ter aceito o convite para a gente poder fazer esse bate-papo aqui sobre... Você acabou de me perguntar sobre o quê? A gente vai descobrir ao longo do podcast. Ai, que bom. É um prazer estar aqui com você, que foi uma inspiração para mim. Tá aqui em São Paulo, que tá frio mesmo. Chegar de Rondônia pra cá. Não tá não. Vai, ó. Tô até com a manga arregaçada mas olha aqui. como é que eu tô. É que eu deixei outra parte lá, né? Guardadinha. Obrigada mesmo, Patrick. Muito bom. Maravilha, Paula. Me conta um pouquinho quem que é a Paula, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui. E, nas suas palavras, o que você quiser falar. Então, sou a Paula, né? Sou médica, ultrassonografista. Sou mãe de 2 meninos adolescentes. Sou divorciada e... Bom, o que mais que eu posso falar de mim? Gosto de esportes, né? E sou, assim, eu estudo muito a parte da saúde da mulher. Eu gosto muito dessa parte. E estou sempre buscando atualizar, aprender. E estou nessa área de endometriose, inclusive por causa de você, né? Que me inspirou. Quando eu comecei a fazer ultrassonografia, você falou, Paula, o que você acha que uma área muito, assim, que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose, acho que é uma área muito boa para você trabalhar, porque em Rondônia, na região norte, eu tenho pacientes lá e eu não tenho um diagnóstico muito eficaz. E aí eu comecei a pensar. Eu nem endometriose naquela época, eu pensava assim, tanto como hoje eu vejo que tem muito, sabe? E aí, falei, vou atrás, vou ver. E comecei a gostar. E comecei a seguir mais você no Instagram. E ver tanto que você melhorava a qualidade de vida das mulheres. E como que era importante, né, fazer esse diagnóstico. E aí eu tô nessa busca, nessa área. Acho que é uma das coisas mais, assim, a gente tem que tentar se diferenciar, né? Pensando em carreira, em tudo, acho que é importante a gente poder se diferenciar, oferecer coisas que poucas pessoas oferecem. E nada melhor do que se diferenciar em algo que vai realmente fazer uma mudança na vida das pessoas, né? Nossa, como faz? Então, quando a gente se conheceu lá em 21, né? Começo de 21, carnaval. E Era carnaval? Era carnaval. Mas não estávamos no carnaval. Não estávamos, a gente estava num hotel tranquilo, de boa, lá em Flecheiras, né? Flecheiras, no Ceará. E aí uma paciente minha, uma amiga em comum, né? Vocês estavam... Teve uma excursão de Porto Velho para lá, né? Quase isso. Alguém ia casar ali no Nordeste. E aí a gente acabou se conhecendo, a gente batendo papo, falando de medicina, eu falei, por que não, né? Acho que é um jeito de se diferenciar e oferecer algo que é carente na região e com certeza tem muitas mulheres que se beneficiariam disso. Nossa, né? e de verdade, você fez total diferença, sério. E hoje eu vejo que no meu estado, tanto que tem mulheres diagnosticadas, que têm 40 anos, sempre sofreram de endometriose, fizeram sempre ultrassom, e como que ela vai fazer o tratamento se ela não tem um diagnóstico, né? E agora tem, e assim, é por causa de você mesmo, né? Eu continuo em busca, porque a endometriose é uma doença muito complexa, né? Com certeza. Com certeza. Tanto no diagnóstico, como eu acho que no tratamento. Com certeza, a gente está aprendendo cada vez mais, né? Cada vez mais surgem trabalhos sobre o assunto, sobre análises mais moleculares, genéticas, coisas que a gente não fazia ideia no passado, que hoje a gente tem tecnologia para fazer também, né? Então, a qualidade dos exames de imagem melhorou, a qualidade do tratamento clínico e cirúrgico melhorou também. Então, a gente vai sempre aprendendo com isso, né? Patrick, inclusive, eu sei que mas eu tenho várias dúvidas, né? E eu acho que as pacientes, as mulheres também, porque assim, endometriose, às vezes a mulher acha que é só mesmo uma cólica menstrual, de verdade. E ela não, né? Ela engloba até o emocional. Eu vejo que tem muita paciente que vai fazer o exame comigo que tem depressão, que tem ansiedade, né? Com certeza. Eu acho que a gente já fez no passado um post e até conversando com a Lilian Donati, que é uma das nossas referências em psicologia, que a gente falava sobre o ciclo de vida da endometriose.
E a gente faz um mix de algumas coisas. O ciclo de vida de uma paciente com dor crônica, o ciclo de vida de uma paciente com infertilidade, o ciclo de vida de uma paciente que não sabe o que é, que está errado. Então, tudo isso gera angústia, gera ansiedade, pode gerar depressão, né? Então, é fundamental a gente entender esse todo, né? Quando a gente vai lidar. Você acabou de ver a gravação com uma outra paciente aqui e uma das coisas que ela mais falava foi sobre o acolhimento, né? E é fundamental isso, porque eu não posso querer simplificar. A gente tenta simplificar para a paciente entender o que está acontecendo. Mas no acolhimento, no tratamento, eu não posso fazer essa simplificação. Eu tenho que entender toda essa complexidade, essas facetas, para que eu consiga fazer, para que eu consiga Cuidar e fazer um cuidado melhorar, integral, né? Assim, eu sei que falar esse cuidado integral talvez as pessoas achem marqueteiro, mas a gente consiga confeccionar o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Porque o que pode ser bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa, né? Ou seja, Então, é individualizado, exatamente, né? exatamente. Você faz isso muito bem, porque você tem essa sensibilidade, é notório. A gente se treina para isso, para tentar aprender. Lógico, conforme a gente vai atendendo mais e mais mulheres também, a gente vai aprendendo, né? Acho que isso é uma coisa fundamental, assim. Tem pessoas que sim têm dons, né? Seja de sensibilidade, seja de expertise cirúrgica, seja de raciocínio. Tem pessoas que conseguem treinar, né? Eu acho que mas mesmo a pessoa que tem o dom, se ela não treina, ela não desenvolve. Na verdade, eu acho que para isso tem que ter não só a técnica, você não precisa ter só a técnica, tem que ter o cuidado, tem que conhecer da paciente. Então são vários pontos para poder englobar o verdadeiro tratamento para a paciente. Você tem. Isso é legal. Eu acho que tudo para o sucesso precisa de alguns pontos, não só da técnica. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter alguma expertise e ter a sensibilidade. E você Sim. tem. E a gente precisa ter, né? Eu não posso fazer só um exame também, da mesma forma, só fazer o exame de imagem e pronto, a paciente vai embora. Eu também preciso conhecer a história dela. Isso, né? Nossa, doutora, fui lá, fiz o exame e tal. Às vezes o exame até foi bem feito, mas o médico nem olhou na minha cara, né? Nem conversou comigo, foi lá, me cutucou, tal, tudo. Não. E não gostei. Não consigo. E às vezes foi até um exame que foi tecnicamente bem feito, mas não teve um acolhimento, né? Ao passo que o que a gente gosta e o que a gente preza nos nossos parceiros, assim, em todas as áreas que a gente tenta formar parceria para fazer um bom tratamento, é isso. É pensar uma pessoa que consiga ali juntar uma boa técnica, mas um bom acolhimento, uma boa empatia, uma boa sensibilidade, entendeu? Então, todos nós temos dias bons e dias ruins, isso é ok, é compreensível. Ser humano, né? É o que a gente estava conversando sobre. Exatamente. Mas eu acho que é fundamental isso. A gente, quando a gente se propõe a ser médico, a gente está se propondo a lidar com pessoas. Eu não consigo. Então, a paciente chega comigo, aí que ela vai sentar, tem uma mesa, eu converso com ela, eu olho os exames, eu entendo a história dela. Ela tem um cheirinho, a gente coloca uma lavandinha na mão dela para ela poder uma aromaterapia, para ela ficar mais tranquila, ter uma música, uma meinha no pé dela, sabe? Para ela sentir mais, sabe? Ela já vai tão tensa para saber se tem endometriose, mulheres com 40 anos, com dor, foram já em todos os médicos, também tem isso, né? E fala, nossa, eu nunca fui diagnosticada, nossa, eu tenho dor e todo mundo fala que é normal, sabe? E a gente vai fazer o exame e ela tem. Então, assim, ela não tem esse cuidado. Então, é muito legal a gente chegar e aí ver o celular tá tocando. E agora? É o seu? Não, deixa ele tocando, não tem problema nenhum. Deixa lá, segue o jogo. Então, assim, o que é legal? A gente fazer esse acolhimento que ela nunca teve. E os médicos que atenderam elas, muitas chegam com esse relato. Não, eu fui e falou que é normal, que eu tenho que essa dor é normal, que é só tomar remédio que passa, que eu tenho que aguentar. Eu escuto isso todos os dias, Patrick. E assim, infelizmente, a gente tem uma coisa que
veio para tentar democratizar e facilitar o acesso à saúde, mas que infelizmente trouxe uma consequência não tão boa, que são os convênios do seguro-saúde, né? Então, assim, quando você aceita atender convênio no seu consultório, você está aceitando seguir as regras do convênio, né? Então, assim, por que eu não atendo? Porque quando eu vejo uma remuneração baixa por consulta, eu me recuso a colocar 4, 5 pacientes em uma hora para tentar no montante conseguir uma boa remuneração por hora. Né? Eu falo, cara, não é assim que funciona. Que não é o teu assim, tipo de tratamento que você quer trazer para tua paciente. Exato. Tu quer não só diagnosticar, tu quer tratar ela como eu tu tentei. tem. Eu era recém-formado, tinha acabado de sair da residência, fui atender num ambulatório de um convênio, que não vale aqui citar o nome, e a regra era muito simples, eram 5 pacientes por hora, com direito a 2 encaixes. Invariavelmente, Quanto que dava? Eu tinha 7 pacientes por hora, invariavelmente. Então, quanto tempo para cada um? Menos de 10 minutos. Não tem nem como eu dar bom dia, porque eu já sou lenta, não conseguiria. Menos de 10 minutos para atender pacientes. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia criar intimidade, eu não conseguia examinar. Então, qual foi a minha opção? Saí. Eu saí. Teve a coragem de seguir o que você Exato. queria. E aí, o que eu fui fazer? Poxa, acabei de ser... Estou um recém-formado. Eu não tinha consultório com pacientes lá para pagar minhas contas, mas eu tinha minhas contas para pagar. E fui dar plantão. Fui dar plantão e, em paralelo, eu fazia meu consultório. E aos poucos, conforme eu fui construindo minha clientela, eu fui largando dos plantões. Então eu fui conseguindo me tornar independente dos plantões. Só que foi assim, uma coisa, meu, sério, putz, e é lógico que tem dias que você tá lá com o plantão, você tá morto de cansaço de novo, vou dar plantão e tal. Mas eu pensei não no curto prazo, eu pensei no médio. Olha que legal, né? Patrick. E assim, putz, Patrick, mas quantas pacientes não têm acesso a você? Sim, é verdade. Quantos anos eu atendi voluntariamente no SUS? Né? Então, assim, eu também fiz, e continuo fazendo, não falo muito, mas eu fiz muito trabalho, entre aspas, filantrópico, atendendo no SUS gratuitamente, operando no SUS Mas gratuitamente. eu acho que até, por exemplo, né? Até para poder... podcast, o seu Instagram, são maneiras de levar sim, também. Sim. Entendeu? Então, é isso. Assim, por exemplo, o e-book que nós construímos, gente, é gigantesco. Está em português, inglês e espanhol. Patrick, por que você não cobra o download do e-book? Eu falei, não, eu não fiz o e-book para ganhar dinheiro. É para informar. Eu fiz o e-book para levar informação, para ajudar. Tem inúmeras pacientes que acessam o e-book que talvez não tenham condições de pagar uma consulta, uma cirurgia comigo. Verdade. Mas com o e-book elas têm informação, que já é muita coisa. É, porque eu vejo mesmo, muita paciente que chega também para fazer o exame, elas falam, olha, eu não tenho essa cólica tão forte que todo mundo fala, então eu não devo ter endometriose. Ah, não, me falaram que isso é normal. Então elas não têm a informação. Eu digo que tem 3 pontos para demorar, né, que o diagnóstico demora em mais ou menos 7 a 10 anos para diagnosticar. Eu acho que o primeiro é a própria paciente, ver se você acha que eu estou certa, porque ela normaliza aquela dor. Com certeza. Né? Então ela sempre teve, ela acha que é normal, igual o sangramento. Sempre teve dor na relação, então foi aquilo que ela conheceu, então é normal. Então quando a gente pergunta, que ela vai pensar, né? Então acho que o primeiro passo é a paciente que não tem ela não tem o conhecimento que não é normal. Sim. O segundo é o colega médico que não fica atento e não dá uma valorização para essa dor da paciente. Ela pode até chegar, nossa, eu tenho uma dor horrível, né? E o colega, o ginecologista, o médico, ele não fica atento a essa dor e normaliza e fala, não, isso é normal. E o terceiro é o diagnóstico, né? Então o exame de imagem que... Então são 3 pontos. Uma coisa a mais. Família e a sociedade também normalizam. Cultura, né? Então, às vezes, várias vezes. Que doença, né? Porque a paciente normalizou e a mãe ou o pai também normalizam, né?
a tia, enfim, a prima. A avó que já Exato. foi criada dessa forma, menina, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Toda Exato. mulher tem cólica, para de frescura. E tem muita mulher que sabe a dificuldade de ser mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente entende toda essa complexidade e pensa o seguinte: eu tenho que provar que eu não sou inferior, que eu não sou mais frágil do que um homem. Ai. Então, ela aprende a conviver. Ela esconde de todo mundo. Ela se entope de medicamentos para estar ativa lá e para poder, entre aspas, provar essa não fragilidade. E aí entra o emocional. E aí, uma hora explode. Uma hora a conta chega. Patrick, eu atendi uma paciente, essa me chamou muita, muita, muita atenção mesmo. Uma das primeiras coisas que eu atendi. Ela mora na Inglaterra. E eu acho que ela tem família em Rondônia e vai fazer os exames dela lá. Eu fiz o transvaginal normal. E no transvaginal normal eu já vi que tinha endometriose. Fizemos um mapeamento. Essa mulher tinha 31 anos, tinha endometriose intestinal, vesical. Assim, tava tudo aderido. Com 31 anos, morando no primeiro mundo, né? Quando terminou o exame, ela baixou a cabeça. Eu falei assim: doutora, eu não estava ficando louca. Eu Sim. tinha essa dor. E lá, o chefe dela achava que ela estava doida. A filha dela falou que ela precisava de psicóloga. E o casamento dela estava um triz para acabar, porque ela tinha dor e ela não conseguia ter relação sexual. Entendeu? Então, assim, como é importante. E por que não tem isso lá na Inglaterra? Não tem? A grande dificuldade da medicina europeia, de um modo geral, medicina no Canadá também funciona desse jeito, é uma medicina pública, que é muito boa, de um modo geral, pensando em acesso à saúde geral. Check-up cardiológico, essas coisas de check-up. Mas, quando você precisa de um especialista, você não tem como procurar um especialista por conta própria. Você precisa ser encaminhada pelo seu médico generalista. Então, Tem isso lá? Então, assim, você acompanha com o médico de família e o médico de família, quando necessário, te encaminha para um especialista. Não. Então, esse é o trâmite habitual da medicina lá. Lógico que existe o private practice, né, que é a medicina privada, mas a maior parte das pessoas utiliza a medicina pública lá. Então, chegar até o especialista, às vezes, é mais difícil do que aqui. Entendi. Então, a gente tem uma quantidade significativa de pacientes europeias, significativa aí de canadenses que acabam vindo para cá por causa disso. Porque elas conseguem, hoje ainda mais com internet... E elas conseguem assistir, por exemplo, esse programa. Sim. Ou te achar no YouTube. E o YouTube ainda permite a tradução, né? Ele consegue... é? Eu fiquei sabendo há não muito tempo. Eles você consegue traduzir o YouTube para outras línguas. Olha que legal. Então, isso é relativamente simples. Porque eu tinha um desconhecimento, eu achava que não, que era a Europa. Então... com certeza isso ia estar mais avançado. Não. E não está. Não. A gente tem bons profissionais na Inglaterra, a gente tem bons profissionais Estados Unidos. Na França, na Itália. Mas o acesso a eles é bastante complexo, não é tão simples. Você vê, por exemplo, pegar a Itália. O norte da Itália que é mais desenvolvido. Vamos pegar Milão. Milão é medicina pública. Tá? Mais pública, mas não é pago, é igual ao SUS aqui? Medicina um centro de referência lá, por exemplo, que eu falei, o professor Marcello Ceccaroni, é de Negrar, é norte da Itália. Sul da Itália, Nápoles, é medicina privada. O professor Mário Malzoni, que é uma das referências lá, medicina privada. Então, o sul da Itália, que é menos desenvolvido do que o norte da Itália, acaba tendo uma medicina mais semelhante com a brasileira. Você quer uma medicina de qualidade, você vai para a medicina privada. Então tem a pública na Europa também? Sim. Na maior parte das vezes é a pública. A imensa maioria da Europa é medicina pública. Nos Estados Unidos que não tem, né? Nos Estados Unidos não tem medicina pública.
Isso daí é uma coisa bastante complexa lá, porque quase todo mundo tem que ter um seguro-saúde. Mas tem, eu não entendo direito, mas existe uma coisa de renda para você poder ter algum acesso à saúde, então você não é largado completamente, mas é bem cara a medicina dos Estados Unidos. E infelizmente muita coisa não é de qualidade, tem muita coisa que ainda deixa a desejar. Melhorou muito nos últimos anos, mas assim, a gente vê o acesso, o contato com o médico é completamente impessoal. Por exemplo, você vai no ginecologista, você tem muito mais contato com a enfermeira do que com o ginecologista em si. É mesmo? Quem tira a história é a enfermeira, quem te posiciona é a enfermeira, o médico chega, te examina e sai da sala. É quase que isso. Gente, Entendeu? Então você tem pouco contato. complicado. É uma medicina Sabe por que eu acho de se complicado? proteger de processos. Entendeu? De um processo de um assédio. Isso também te protege, não é que protege, eu acho que acaba atrapalhando mais um diagnóstico. Com certeza. Porque se você não tem esse contato maior, Como você porque vai o teu falar de dor na relação raciocínio, sexual? então, se ela que fez a enfermeira fez a consulta, ela não vai pensar igual a você. Não. Ela vai ter um outro raciocínio e você vai conseguir conversando, tendo um contato maior com o paciente, como você Sim. faz, né? Então, conversa, entende, e na conversa ela vai começando a se abrir mais. Porque não vai ser de primeira que ela vai falar, nossa, o meu fluxo, tô errada. Não. Meu fluxo menstrual é muito forte. Ela não sabe. Aí você vai assim, falando, não, peraí, vamos ver. Para muitas coisas não vai ser Você na usa primeira absorvente consulta. noturno? Ela, uso. Então talvez seja aumentado o seu fluxo mesmo. Ela não vai na primeira consulta. Mas tem muitas coisas que não é na primeira consulta, né? E assim, a questão sexual é uma delas. Tem muita paciente que acaba não falando e aí depois, doutor, pensando bem, olha, se eu tenho uma posição em que a penetração é mais profunda, eu tenho dor. E não é normal. E não é normal. Ainda mais se não for algo não é mais, normal. né? Assim, eu costumo brincar bastante. Se você fizer o Kama Sutra inteiro, não é para ser doloroso. Olha, isso é importante falar. Né? E assim, pode ser difícil de fazer o Kama Sutra inteiro, mas não é para ser doloroso. Né? A relação sexual é para ser um momento de prazer. Né? Cada um tem as suas preferências, tem o jeito que vai gostar de fazer ou não, mas não é para ter dor. E eu acho que muitas pacientes acabam não falando. Elas vão muito com o marido ou não? A maior parte não vai com o marido. Melhor. Assim, melhor ela tem que estar mais à vontade. Mas eu Porque acho às vezes legal ela quando acha... eu acho Você legal quando acha? traz o marido. Eu acho legal para ele também ter noção do que está acontecendo. Que para ele não achar que é esposa, que está querendo... Exatamente. Que não quer, que é... Ai, Porque muito... a gente consegue mostrar muito isso para ele. Ó, tá vendo porque sente dor? Olha, exatamente isso, tal. Às vezes a gente tem o desenho da endometriose. Sim. Olha onde que é, tal. Então é isso que você sente dor. Olha. Se você sentiu com o meu dedo quando eu te cutuquei, imagina uma relação sexual. Porque quando eu te examino, eu faço assim. Uma relação sexual não é assim, né? Você sempre examina as pacientes? Todas. 100% das minhas pacientes são examinadas. E aí é uma outra coisa que me surpreende muito, né? Tem muita paciente que vai num ginecologista e não é A examinada. maioria, assim, dos ginecologistas, eu ouço que não examinam mesmo. Não fazem um toque. E no assim, toque você consegue ter uma noção se ela tem endometriose? A gente aprende na propedêutica que o diagnóstico, o raciocínio diagnóstico é feito com a história e exame físico na imensa maioria das vezes. Só aí que eu vou pensar o que eu vou pedir de exames auxiliares. Então, é completamente descabido você não examinar um paciente. Ah, mas ela é virgem. Em 7 minutos Eu você vou consegue fazer esse De jeito exame? nenhum. De jeito nenhum. Não tem como, né? Não tem como, né? É impossível. Mas, a paciente é virgem. Tá bom, não vou fazer toque. Realmente, não vou fazer Sim. toque. Mas eu vou avaliar. Ela tem um desenvolvimento genital adequado? Dá para fazer a avaliação da genital externa. Eu vou palpar a barriga. Na barriga eu consigo palpar ilhopsoas. Dependendo do tipo de dor que a paciente tem, eu vou palpar quadrado lombar, eu vou palpar glúteo, vou palpar perivertebral, entendeu? Tudo isso vai me ajudar no raciocínio. O que acontece? Quando a gente pensa numa dor, e é muito comum uma irradiação para posterior, né? Lombar, bumbum, coxas, virou meio moda falar que é acometimento de nervo. Virou que eu já ouvi Né? também. A gente vê, assim, é torto e direito. E você pega os grandes estudiosos de neuropelviologia, vou citar o maior nome do mundo, o professor Marco Possover.
Vou citar um brasileiro que é um grande nome, no Célio Lemos, que está no Canadá. Eles te mostram que a imensa maioria dos casos dessas dores não são por acometimento do nervo. Não? Não. A maior parte dessas dores são por contraturas de musculatura e... Começa a ficar mais rígida por conta da dor crônica? Uhum. Olha que E interessante. por, eventualmente, acometimento extrínseco do nervo. Então, eu estou com um nódulo que está comprimindo o nervo, mas ele não está infiltrando o nervo. Uhum. Né? Graças a Deus, a infiltração do nervo é rara. E por que graças a Deus? Porque o nervo não regenera. Então, se eu precisar mexer no nervo que está infiltrado, eu vou lesionar o nervo. Uhum. Né? E se eu pensar em dores lombares, eu estou pensando em grandes nervos somáticos, como obturador, como tronco lombosacral, como ciático. Se for mais pensando em região genital, como pudendo. Então não aliviaria a dor dessa paciente, né? eu tenho que Ou fazer sim. todo esse racional. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de uma dor, eu preciso pensar na distribuição dessa dor. Então, aí eu tenho que pensar em umas coisas que a gente aprendeu lá na faculdade, chamado dermátomos. Né? Sim. Então, eu tenho que lembrar o território que é inervado por cada nervo. Isso vai me ajudar no raciocínio. E muitos dos nervos vão inervar a parte posterior. Mas, fazendo um paralelo até com hérnia de disco, e eu falo com propriedade que eu tenho duas, muitas das dores não são pela hérnia, são por contraturas de musculatura perivertebral, contraturas de musculatura do glúteo médio e mínimo, mais do que o Gente, máximo. que interessante. Então, quando você palpa o perivertebral, quando você palpa o glúteo, quando você palpa o ilho-psoas, né? O paciente semana passada tinha um ilho-psoas que estava uma pedra. Você já consegue fazer o raciocínio diagnóstico. Então, no mesmo uma paciente virgem, é importante eu examinar. Entendeu? Não só para ver desenvolvimento puberal, mas também para fazer a correlação da clínica com os achados. Então, né? olha, sua consulta e seu exame físico em uma paciente leva, assim, claro que cada uma é individualizada, né? Mas se leva mais ou menos Uma hora. Uma hora. Exato. Não é porque você não tem que ter pressa, né? Precisa Sim. conversar assim, muito frequentemente eu passo dessa uma hora. Né? O Então, primeiro passo é conversar e entender, né? O que eu preciso dói, entender, aonde, eu preciso o que entender o que está com acontecendo. ela. Né? Mas doutor, por que você vai ver isso? Por causa disso. Né? Mas por que eu tenho contratura? Né? E aí, o que é contratura? Né? Então, tudo isso a gente tem que explicar. O músculo, ele contrai, ele relaxa. Então, assim, tem uma manobra que a gente faz no exame ginecológico que eu aprendi com a fisioterapia, por exemplo. Olha que legal. Que é fazer uma manobra para palpar os obturadores internos. E aí, 100% das pacientes que eu faço essa manobra nunca tinham feito isso antes. Isso me ajuda no meu raciocínio, na minha conversa com a fisioterapeuta, na eventual conversa com a especialista em dor, para ver se vai fazer um bloqueio com toxina botulínica ou não. Pode ajudar? Sim, sim. Então, muda completamente o como eu falo. Eu não sou um operador, né? Tipo, mandei fazer um exame, vou olhar o exame, não precisa nem examinar, marca a cirurgia. Não é assim. Tem muitos colegas que fazem isso. Tem muitos, a imensa maioria, infelizmente. O tratamento da endometriose, ela não é só cirúrgica. Não, Né? não. A endometriose, honestamente, é uma doença, como ela é uma doença benigna, a gente sempre vai pensar primariamente no tratamento clínico. E quando que a gente vai pensar no tratamento cirúrgico? Primeiramente, falha do tratamento clínico. E a imensa maioria das pacientes que vão para a cirurgia são por causa disso. Porque primeiro tentaram um clínico e não deu certo. Mas primeiramente tem que pensar num clínico. Patrick, mas existe paciente que vai para o tratamento cirúrgico direto? Tem. Se eu tenho comprometimento da função de um órgão, né, obstrução ureteral, obstrução intestinal, eu tenho que operar. Se eu tenho suspeita de malignidade, né, ou eu não tenho como descartar a malignidade, eu tenho que operar. Então, a gente sempre vai explicar isso para o paciente. Mas, de um modo geral, a gente vê, como eu sempre falo, né, a mídia social é muito boa e muito ruim. Muito boa porque permite acesso à informação a diversas pessoas e é excelente isso, o alcance disso, mas muito ruim porque dá espaço para muita gente falar bobagem.
Inclusive, abrindo adendo, muitas pacientes, não muitas, mas já chegaram para mim assim, doutora, tô com medo de endometriose porque eu vi que a endometriose deu no cérebro, no coração da paciente, deu no coração, que dá no coração. E elas têm isso, porque elas viram no TikTok ou viram em algum lugar essa criação desse medo, posso falar assim, né? Sim. E isso eu acho que é ruim, né? Com certeza. Eu tenho endometriose, será que eu tenho? Eu tenho. Acho que cria uma certa ansiedade maior na paciente, então, né? o que eu costumo falar, se existe um protocolo que só aquela pessoa sabe fazer, uma verdade absoluta que só aquela pessoa sabe, fuja daquela pessoa, né? Outro dia eu vi Interessante isso. Lembrem disso. Eu não vou lembrar do nome do médico, eu também não iria citar, mas enfim, um cara bem fortão, assim, com uma barbona, assim, e tá dentro de um belo de um carro importado, e ele falando que a endometriose nunca precisa ser operada, nunca. Meu Deus. Esse é o grande X da questão, nunca. Primeiro, ele não é nem ginecologista. Gente, que tá loucura, não é? Tem coisa que você fala, não acredito. Uma medicina integrativa, ele não tem RQE em nenhuma especialidade. Então ele não teria nem propriedade para poder falar algo do tipo. Mas, esse cara cobra a consulta R$6.000. A consulta. R$6.000 a consulta. A consulta. E a agenda dele é para o ano que vem. É porque de certo fala... Porque tem muita gente que acredita naquilo que ele fala. Oh, meu Deus. Ele tem 1 milhão de seguidores, se não for mais, enfim. Será que é o mesmo que falou que uma paciente, uma colega, uma amiga, na verdade, que mora em Curitiba, ela tá com nódulo na mama e ela falou assim, não vou fazer BIRADS 4. Não é para eu fazer biópsia, porque eu sigo nem fui ver quem era, um X no Instagram, que falou que se fizer biópsia na mama, vai disseminar. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem 1.000 pessoas, N pessoas, tem estudos, foram feitos, você precisa, tem um segmento, tem que seguir esse protocolo, porque já foi testado, isso dá certo. Sim. É uma pessoa só falando que dissemina. Aonde está isso, pelo amor de Deus? Não faça isso. Então tem pessoas que estão desinformando. Tem inúmeras. Então esse é o grande X da questão. Acaba sendo uma terra de ninguém, porque qualquer um pode ir lá e falar o que quiser, né? Então tem muita gente falando muita abobrinha, muita besteira, que são tomadas como verdades, né? E infelizmente assim a gente vê o quanto de malefício a gente está vivendo, muito, né? E assim, e normalmente essas pessoas estão ganhando rios de dinheiro. Rios. Tipo, 1 milhão por mês é fácil para eles. R$6.000 uma consulta. Isso é uma consulta, fora os protocolos de injetáveis e não sei o que mais, que só ele tem na clínica dele. Ai, gente, só ele. Não existe mais ninguém que tenha. Então, assim, não existe nenhum protocolo de tratamento clínico, nenhuma técnica cirúrgica que seja exclusiva de uma única pessoa. Hoje em dia, ainda mais com congressos, com tudo, com a internet, a disseminação das informações é gigantesca, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu tinha que ir até a Bireme para xerocar os artigos. Então, hoje a gente tem acesso aos artigos aqui, né? Então, ainda mais com o IA e tal, é muito fácil. Então, não existe como ser algo que seja exclusivo da pessoa. Então, assim, se é exclusivo dele, ele já publicou? Ele já mostrou os resultados, né? Fulano de tal criou um jeito de abordar o tumor de pâncreas, que é diferente do que está descrito. Ele publicou? Meu Deus. Se ele publicou, e foi uma revista que tem revisão por pares, séria e tal, beleza, legal, que bom que esse cara conseguiu descobrir uma técnica nova, mas ele publicou, né? Agora, a pessoa só tem na clínica privada dele, ele não mostra para ninguém aquilo, é no mínimo estranho. Sim. Né? Enquanto isso, ele está usando aquilo só para um marketing, para ele ganhar dinheiro. Então, acho que são coisas que a gente sempre tem que ficar atentas, né? Então, de desconfiar. Eu sempre tento ver, tipo, coisas fora da medicina também, para eu ficar atento. Filha pequena, tal, assim, morre de medo também do acesso à internet, tudo.
Tipo, o que ficar atento se esse vídeo é legal, se esse vídeo não é legal para criança, Sim, para adolescente, sim. né? Como minimizar os riscos, tudo. Tem Então, eu muita acho... puberdade precoce, tem muita coisa que é visto hoje, e eu acho que, assim, estão tendo, as crianças estão tendo muito mais acesso à informação, que por um lado é muito bom, mas que por outro não, porque é o que você falou, não tem um filtro para essa informação. Sim. Eu não sei nem como que faria para não ter. Você sabe como? Ou você pensa em alguma... Porque isso é um A tema Ela vai ter. extremamente difícil. Ela não tem, obviamente, que ela não tem celular nem Não nada. Não tem nada. Né? Vai ter com 15 anos. Esse é o desejo. E olha lá, né? Porque chega, mãe, Esse na é o escola todo mundo tem desejo. celular, eu não tenho, mãe. A gente estava numa conversa agora nesse começo de ano com eu não vou falar qual colégio, mas porque para tentar não expor ninguém, mas teve um suicídio de uma criança, não vou falar qual sexo, com 11 ou 12 anos. Você pode até não falar, mas isso está muito comum em várias escolas. E entendeu? aí, Isso é nível Brasil. o que a gente descobriu que foi uma chantagem via Roblox, por exemplo. Não vou falar palavrão, mas um FDP. Não, eu já ouvi isso em outras... Enfim, provavelmente o que a gente acha, ele conseguiu que ela mandasse alguma foto e aí começou a chantagear essa pessoa. Então, assim, gente, como minimizar isso, tal, né? Pô, mas 11, 12 anos, né, teoricamente todo mundo já tem, tal. Será que dá? Será que não dá? Será que a gente dá com 15? Mas, eu vou ser o odiado pela minha filha, mas ao mesmo tempo, hoje, tipo, é praticamente impossível você ficar sem celular eu hoje. acho que o primeiro ponto é a conversa com ela. Exato. Olha, acontece isso aqui, pode ser que pessoas venham falar com você, não acredite em tudo, né? E conte sempre comigo, não que tem que ser amigo, amiga, né? Você é pai, é mãe, tem que ter o respeito, tem que ter uma abertura e ela saber que ela pode contar sempre com você. Então, acho que o primeiro ponto dos pais é informar. Olha, a internet, tudo que você assistir aqui não vai ser verdade, pessoas vão falar... Eu falava isso para os meninos, né? Assim, Então, a gente, por exemplo, estava comentando que um dos YouTubes que eu bloqueei foi de uma menina também que ela tinha 10 bebê reborns. Cara, ela sempre falando disso. Aí, no começo você achou bonitinho, mas comprou o segundo, comprou o terceiro. E eu tinha dado um pra Eva, achando que já estava mais do que bom. Eu quero um segundo, igual o da fulana, mas... A influência, falei, né? cara, a gente não tá trazendo nada de útil pra ela. Sabe? Por que eu bloqueei do YouTube, sabe? Bom. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai tentando filtrar. Tá com quantos anos? Vai fazer 5 em agosto. Mas é difícil, né? O mundo é cada vez mais digital, né? Trazer um outro exemplo aqui, tipo, outro dia eu fui no Correios para devolver um certificado digital que tinha chegado para mim, que a gente comprou, não lembro se era cartão, pendrive, chegou diferente. Faz tempo que eu não vou no correio, hein? Faz há muito tempo que eu não ia. Então, não existe. E aí eu falei pra Pri, não, deixa que eu faço, eu vou lá. E aí eu tinha que devolver por Sedex. Tá bom. Não, senhor, agora existe um aplicativo dos Correios que sempre quando você manda um Sedex, lembra que tinha um papelzinho que você declara o que tem lá e o valor daquilo? Sim. Essa declaração é digital. Aí eu perguntei pra ele, tá, mas, por exemplo, minha mãe tem 79 anos, ela não usa celular, a minha mãe. Tá bom? Ela não usa. Então eu só consigo falar com a minha mãe como nos velhos tempos, quando ela tá em casa. Pelo telefone, não manda WhatsApp nem nada. Não usa celular. Se minha mãe quiser mandar um Sedex para a família dela em Minas, ela não pode? E a resposta? Ele ficou assim, tipo, ele bugou. Então, assim, existe uma exclusão digital. Né? Aí a gente pensa, putz, existe uma exclusão digital.